Boa noite a todos que nos acompanham em mais esta live. Agradecer inicialmente à TV Batatais, ao Devair Lima, ao Ronaldo, ao William, todos aqueles que estão na retaguarda nos amparando em mais esta edição, em mais este Devendar dos Dogmas. Estamos aqui mais uma vez com o empresário e engenheiro Cid Bertanha, que vai hoje falar sobre um assunto bastante interessante. Mas inicialmente nós vamos cumprimentar e depois nós vamos entrar então nesse assunto tão interessante, né, Cid Bertanha? Boa noite. Boa noite, Adir. Boa noite aos ouvintes da TV Batatais, à direção da TV que está aqui presente. E é um prazer sempre falar com vocês. Muito bem, nós vamos falar sobre astrologia. Vamos começar agora, inclusive atendendo até uma solicitação aqui, uma pergunta, né, da Sandra Natalino, que este assunto está enquadrado aqui nesses 4 elementos, que é a água, o fogo, o ar e a terra, né? Então, Sandra Natalino pedindo uma explicação sobre isso. Nós começamos então falando aqui sobre a casa 10 do zodíaco, né? O zodíaco é o Capricórnio, o astro é o Saturno, né? E o elemento terra. Aqui nós temos aqui que o temperamento recluso e profundo, uma vontade oculta de bastar-se consigo mesmo, de não contar com ninguém, possui uma forte concentração no presente e rigorosa planificação do futuro. Dedicam-se uma ambição, uma finalidade única ou objetiva, a longo prazo para evitar imprevistos. Um forte sentimento do dever e da responsabilidade, natureza exigente, seletiva, íntegra, séria, rigorosa, prudente e introvertida. Diplomático, às vezes, aparentam insensibilidade aos sentimentos e necessidades dos outros. Este signo representa a tomada da consciência da independência do eu. Então, gostaria, Cid Bertanha, que o senhor traduzisse isso para nós, a respeito dessa casa 10 aqui, do zodíaco Capricórnio. Muito bem. Na alquimia, nós entendemos que o processo da concepção da vida, da vinda do espírito humano para a Terra, é um processo de 12 meses. Então, a casa 10 do zodíaco, que está em cima da cabeça da mulher, né, que é o signo de Capricórnio, né, com o astro Saturno, que ele ressoa com o astro Saturno, que é o metal chumbo, né, e o elemento terra. Esta natureza concebe a iniciativa do espírito humano e do seu destino, da sua necessidade do processo reencarnatório. Então, é o primeiro movimento que o espírito humano se dá para a chegada novamente à Terra. Então, o astro Saturno, né, o elemento chumbo, nós chamamos na alquimia que ele é o astro cobrador. Este astro imprime na alma, na consciência da alma do ser humano, o dever de cumprir aquilo que ainda falta no espírito para a sua maturidade. Então, neste processo, ele vem tomando consciência, entendeu? Para a concepção da mãe. Então, é o primeiro mês de movimento do espírito, porque a mulher tem um elemento de ectoplasma sobre a sua cabeça, que não é naturalmente visível aos olhos normais, mas é um órgão sensorial, são anéis coloridos que fica sobre a cabeça da mulher. Como se fosse uma áurea? Como se fosse uma áurea, mas são anéis, né? São anéis sobrepostos, um sobre o outro, como uma taça, como uma taça. E ele pulsa como um coração. Ele abre e fecha. É através desse órgão sensorial que a mulher concebe o filho, que a alma vem para a mãe. E já nesse primeiro mês, a mulher começa a ter sonhos com criança, começa a ter certos movimentos no corpo, mudanças, começa a ter entumecimento nos seios,
E isso eu estou falando 4 meses antes da gravidez. Você entendeu? Então, eu digo que a alquimia... 4 meses antes da concepção. Antes dela ter relação sexual. Exatamente. Antes dela ter relação sexual, antes da fecundação, ela já está num processo, num movimento da vinda do espírito. Ela já está concebendo esta alma que vai reencarnar. Você entendeu? Muito bem, então nós vamos agora à Casa 11. A Casa 11 também nos traz aí algumas coisas muito interessantes. Muito interessantes. Aliás, né, a astrologia sempre foi um momento de muita dúvida e, ao mesmo tempo, né, muita gente querendo saber a fundo, pessoas acompanham, né, pessoas querem realmente saber o que vai acontecer. Mas nós estamos aqui na Casa 11, cujo metal é o selênio, né, o astro é Urano e o zodíaco é Aquário. Né? Então, nós temos aqui que é de temperamento impulsivo, dinâmico, estimulado por excelentes reflexos, grande rapidez de reação, de adaptação às circunstâncias mais diversas. Por possuírem o dom de ver ao longe, se apegam às tendências mais modernas em todos os campos. São independentes, flexíveis, compreensivos, tolerantes e, ao mesmo tempo, indomáveis. Revolucionários pela própria natureza, necessidade de se sentir solitário com os outros, mas também de ser consolado e manter muitas relações de amizade. Espírito apaixonado pela liberdade, aberto ao novo, aventureiro, inventivo, adora surpreender, contradizer, demonstrar-se através do absurdo. Nos fale sobre isso, Cid. Assim como o Capricórnio, que imprime aquela natureza, aquela identidade, aquela personalidade do eu, também o elemento Aquário, ele imprime esta natureza que você acabou de ler, Adir. Porque isso, às vezes, quando fala assim, eu sou Capricórnio, aí você vai ler lá toda aquela beleza que está escrito aí, né? Mas não, isso daí é a natureza do zodíaco, é a grandeza dele, é aquilo que ele cobra de você para você se tornar, para você se transformar, né? É o desafio, nós chamamos isso de desafio da alma. São esses os desafios que a alma vem tomando consciência daquilo que ela tem que aprimorar, ela vai ter que aprimorar aqui na Terra. Então, o astro, ele vem como um auxiliador, né? Ele vem imprimindo esta força dele, esta tomada de consciência, para que a alma tome essa consciência desses deveres a ser cumprido aqui na Terra, e aí é a caminhada dela que ela vem descendo. Assim como o elemento, o metal também, que aqui na Terra vai ter um órgão do corpo que tem este elemento principal, que vai ressoar com o astro que está ligado ao zodíaco, e que para ressoar com o ser humano, tudo em forma de ajudar. Porque quando você fala assim, mas o que é o zodíaco? O zodíaco é uma obra da natureza de Deus, né? Ele é uma entidade astral que está aí na natureza, imprimindo a sua força cósmica sobre tudo que tem vida nas matérias. Nós somos regidos pelos astros? Nós somos regidos pelos astros. Não regidos assim, dominados, mas nós somos influenciados pelos astros. Nós somos auxiliados pelos astros. Certo. E no caso da pessoa, muita gente acompanha todos os dias, né, horóscopo, principalmente em rádios, né? E tem aquelas pessoas que costumam até colocar a cor da roupa, né, conforme a exposição ali. E o senhor acredita, assim, fielmente de que acompanhando acontece, ou então a pessoa não precisa acompanhar, que acaba acontecendo segundo as previsões?
Não acontece nada se o ser humano não fizer por donde. O astro, tanto o astro material, né, quanto o zodíaco, eles são influenciáveis, eles têm as suas irradiações cósmicas, mas o ser humano precisa ter dentro dele uma vontade forte de melhorar, de aprimorar e de servir a Deus, de ser uma criatura do bem. E aí sim ele consegue receber essas irradiações cósmicas, porque qualquer tipo de natureza que contraria a vontade da obra de Deus, ela vai interferir contra esta pessoa. Porque não há de como um ser humano ficar aqui na Terra esperando que o zodíaco, o astro, vai ajudar ele a mudar de vida, vai ser o astro que fez o mal para ele. Não tem nada disso. Isso daí são irradiações sutis e que a pessoa precisa se desenvolver, aprimorar os seus conhecimentos para ser beneficiada. Como o senhor bem disse, nós nascemos para o bem. Por que existe na Terra tanta gente praticando o mal? Por causa do livre-arbítrio de cada um. Quando eu disse para você na live passada que muitas vezes as pessoas não concordam, e eu respeito a opinião de cada um, mas a única coisa que não está dando certo na obra posteriormente criada por Deus é o espírito humano. Tanto que você veja que hoje a Terra está abarrotada de seres humanos. Abarrotada. Quer dizer, tem excesso. O homem tomou conta de tudo. Nós não dividimos com os animais nada. Tudo é do homem. O homem saqueou tudo, invadiu, tomou posse, ocupou. E os animais, para onde que nós mandamos os animais? Os que nós não matamos, eles estão aí escondidos de nós. Porque o que deu para acabar, o homem acabou com tudo. O homem invadiu tudo. E invadiu porque hoje, se você for ver ao pé da letra, virou uma necessidade. Porque senão alguém vai morrer de fome. Você entendeu? Vai ter que empilhar a gente um em cima do outro. Diante desse quadro aí até assombroso, o senhor acredita que tem que haver guerras, pestes, catástrofes para diminuir esse número de pessoas, como o senhor bem disse aí, uma população não se cabe mais, né? Não tem mais onde tanta gente, né? E muitos países aí sofrendo a penúria, que nem ontem mostraram na televisão, aquele pessoal, aqueles que estão fugindo da Etiópia, né? Que está em guerra. Nossa senhora, que coisa ruim até para ver aquilo lá. E você não poder fazer nada para ajudar, e países gastando fortunas e mais fortunas em material bélico, né, para guerrear, querer dominar o mundo. Tudo isso é o descarrilhamento do homem, de uma maneira ou outra. Uns tomou grandes poderes para a guerra, outros declinaram para a miséria total, que é o livre-arbítrio. Você vai dizer assim, não, mas ele é vítima? Não, ele não é vítima, ele é vítima de ele mesmo, das suas tomadas de decisões erradas, dos seus querer errado, porque nós não podemos julgar a pessoa pelo que ele vê. Nós não podemos julgar por nada, mas você veja que o ser humano, ele chega onde ele quer chegar, seja para o sucesso ou para o insucesso. Está no livre-arbítrio de cada um. Agora, se vai haver guerra ou não vai haver guerra, se vai ter que haver baixas humanas, eu acho que as baixas humanas é pelo pecado, é pelas causas erradas que o ser humano vem praticando, pela lei da reciprocidade, ele está colhendo frutos muito venenosos. O arrebatamento vai acontecer ou já aconteceu? Eu acho assim, essa palavra, eu não tenho essa palavra no meu dicionário, sabe? Arrebatamento, eu não gosto dessa palavra. Eu acho o seguinte, eu acho que o ser humano, toda criatura humana tem a sua liberdade de ir e vir para onde ela quiser,
como ela quiser. Agora, ela não consegue mudar as leis de Deus. A natureza, quando você está agindo contra ela, ela é férrea. Ela é férrea, sim. A gente percebe até próprios ranchos à beira do rio aí, quando querem invadir, o rio enche e invade o rancho e acaba até destruindo, né? E leva tudo embora. Leva tudo embora. Avalanches que leva multidões abaixo. Então. E você vai fazer o quê? Nós vamos julgar isso? Não, não podemos julgar. Mas é a natureza. É a natureza. Aí você me pergunta, mas e aquelas pessoas que estavam lá, elas foram negligentes? Não sei, talvez sim. A predestinação dela as levou para lá, você entendeu? E elas não tiveram olhos para ver e nem ouvido para ouvir algo que estava errado vindo, né? Como, por exemplo, aquela última invasão que houve lá nas Filipinas, né? Onde que foi lá? Que deu aquela avalanche do mar, né? Deu um terremoto nas profundezas do mar e veio aquela onda. Himalaia, né? O Himalaia desceu. E desceu e invadiu e morreu tanta gente, entendeu? Se as pessoas tivessem uma intuição mais aguçada, talvez ninguém estaria lá esperando, né? Entendeu? Assim como tromba d'água na cabeceira, né? A pessoa está na cachoeira, acaba sendo arrastada. Exatamente. É surpreendido. E sabe que está chovendo, está vendo a chuva, justamente. mas é o que eles fala pedem. Assim, não vai acontecer nada, não. Vê o tempo fechando para aquele lado lá, sai fora. A vigilância é tudo na vida, né, Adir? Bom, vamos então à Casa 12 agora, né? A Casa 12 vamos aí, Casa 12. Com nossa live aqui, o desvendar dos dogmas com o engenheiro e empresário Cid Bertanha. Todas as semanas nós estamos aqui, cada semana com assunto diferente. Hoje falando, né, inicialmente aqui, amplia ela tratando de astrologia, né? E temos aqui agora a Casa 12, o elemento é platina, né? O astro é Netuno e o zodíaco é Peixes, né? Elemento água. Temos aqui que é de temperamento emotivo, fervoroso e repleto de recursos insuspeitáveis, que podem dar-lhe muita força. Grande receptividade psíquica, que lhe fornece uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias mais diversas. Um dom natural para sentir o estado de ânimo dos que o cercam. Aspirações espirituais ou místicas latentes. Gosto pelo novelesco, lírico e poético. Caráter impregnado de uma grande bondade natural, compassivo, terno, afetuoso e sensível, sempre inspirado. Às vezes, aparenta incoerência. Da mesma forma que está presente, pode de repente mudar o comportamento para o profundo e abismal. Gostaria que o senhor falasse sobre essa que é bastante interessante, hein? Ok. Então, assim como o primeiro elemento lá de Saturno é terra, e é uma terra quente, que é o início do espírito, e como eu te disse que Saturno é um astro cobrador, ele imprime na alma o dever que ela tem de cumprir aqui na Terra, porque a cada 28 anos Saturno dá uma volta ao redor do Sol. E aí, mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre isso. E aí depois vem o elemento ar, né, de Aquários, que refresca esse calor da Terra, deixa a alma descansar, serena. E aí vem o elemento água, que é um elemento da espiritualidade, que novamente essa alma vai ter fortalecer e reforçar a consciência do processo reencarnatório. E neste ponto ela já está na casa 12 do zodíaco da mãe, né? Ela está em trânsito. Está certo que está no ectoplasma ainda do corpo astral da mãe, né? Ela está no corpo astral da mãe, mas ela já está num processo reencarnatório, você entendeu? Então, ela já está chegando próximo à hora da fecundação, e aí ela vai realmente entrar para dentro do corpo da mãe. Então, neste momento aí, esta alma está tranquila,
está tomando consciência da espiritualidade, do dever a ser cumprido aqui na Terra, das suas contas. Eu não vou chamar de karma, que essa palavra karma dá uma impressão ruim, mas é os erros, os acertos, os haveres que esta criatura deixou de fazer aqui na Terra, e que ela está voltando novamente para acertar, para aprimorar, para reconhecer, para reconciliar, né? Para se tornar grande, você entendeu? Viver é um eterno aprender? Para o ser humano, sim. A obra de Deus, para a nossa capacidade humana, ela é ilimitada. Nós viveremos, mesmo no paraíso, sempre aprendendo e tomando uma autoconsciência sempre da grandeza de Deus e das dádivas de Deus. Sempre, sempre. Nós tivemos aqui no Brasil um grande estudioso da astrologia, que foi o Omar Cardoso, né? O Omar Cardoso, ele inclusive escreveu livros, ele tinha programa de rádio, ele fez grande sucesso como astrólogo, né? Certo. Fez grande sucesso. Uhum. Agora... Eu me lembro. Então, agora muita gente fala assim, não, o que ele fala, ele mesmo, ele levanta cedo e acha que vai acontecer isso comigo. Eu acho que não é bem assim, não. Existe um estudo profundo a respeito, né? Existe, sim. E esta arte, a arte da astrologia, é a arte mais nobre que se tem para a humanidade. Esta arte, no passado, era reservado para reis, para aquelas criaturas que estavam na terra imbuídas de fazer o bem e de trazer grandezas para o espírito humano. É a arte régia, né? É a arte mais importante para o desenvolvimento do espírito humano. Só que nós nos perdemos neste conhecimento. Em vez de nós aprimorarmos esse conhecimento, pelo contrário, isso virou uma coisa mística, sonhadora, cheia de fantasias, e que, na verdade, a astrologia é muito mais profunda e muito mais séria do que se fala. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de falar sobre isso, e eu só falo disso porque isso está impregnado na alquimia, e na medicina alquímica tem a medicina astrológica, tem todo o conhecimento dos astros, porque nós precisamos desses minerais para manipular os remédios e preparar as porções alquímicas. E aí a gente tem o conhecimento e a facilidade de lidar com essas naturezas para fazer remédio. Mas o ser humano em si, ele precisa aprimorar, em primeiro lugar, a sua espiritualidade, tomar a consciência de Deus, reconciliar com a vida, tornar-se feliz na matéria, para ele poder ter os benefícios dessas irradiações cósmicas, porque senão ele só vai receber prejuízos, né? Porque tem astros que ajudam e tem astros que prejudicam. Bom, nós vamos agora então falar a respeito da Casa 1, que também é regido aí, né, um outro astro e também é um outro zodíaco, o qual nós vamos falar agora nesta live aqui, o Desvendar dos Dogmas, com o Cid Bertanha, engenheiro e empresário aqui de nossa cidade, que todas as semanas estamos aqui sempre levando, né, um assunto diferente, um assunto bem interessante. Bom, vamos aqui à Casa 1. O elemento é ferro, né? O astro aqui é Marte, elemento fogo, né? E o metal é ferro. E o zodíaco é Áries. Temperamento ativo, instinto agressivo, energético. Entusiasmo que não se detém perante as advertências. Pouco receoso face aos riscos ou aos obstáculos do seu caminho. Quer se realizar imediatamente. Caráter colérico, emotivo, ansioso
e extrovertido, que se traduz por uma constante necessidade de ação e pela impaciência, aspectos que são compensados por uma atitude moralista face à vida às vezes exclusivista, intransigentes ou, em certas ocasiões, até sectárias. Psicologicamente, o signo de Áries é um signo de ação, entusiasmo cego, falta de perspicácia, precipitação por uma perpétua procura de afirmação pessoal. Antes do senhor fazer um comentário a respeito, eu só vou acrescentar aqui que certa vez o professor Heck, que o senhor bem conhece, meu né? amigo. Então, o professor Heck me disse, saber esperar é uma grande virtude do homem. E aí fala sobre a impaciência, né? O ariano, ele é, em primeiro lugar, ele está sobre uma forte irradiação deste zodíaco que ele realmente traz a necessidade para o espírito dele prosperar. Então, as irradiações cósmicas de Áries é muito forte e a pessoa vai ou se entrega de uma vez, porque é um astro forte, é um astro poderoso e as irradiações dele pode levar o ser humano às realizações mais nobres e mais belas que um espírito humano possa fazer na Terra. E sobre a firmeza do elemento ferro, né? E sobre a incandescência sobre a firmeza do metal, né? Do mineral ferro, e sobre o calor e a fixação do elemento fogo, entendeu? É por onde a alma é impulsionada para dentro da mãe. Neste momento, neste mês, vai haver a concepção, vai haver a fecundação, né, entre o esperma e o óvulo, e vai começar realmente o processo carnal, de desenvolvimento carnal. É o primeiro movimento da formação do Seradir. Aí começa a contar os 9 meses, aonde, dando a volta em todo o zodíaco da mãe, você vai fechar lá na casa 9, que nós começamos na casa 10, né? Já estamos na casa 1, e você vai contar agora 9 meses e vai nascer a criança. Então, agora já é realmente o processo de gestação, e daí para frente toda a natureza, todos os astros continua influenciando, mas aquele compromisso que o espírito assumiu para o processo reencarnatório, para uma nova vida na Terra, já está tudo consumado. Da agora para frente é um desenvolvimento. Ele poderá ter aí para frente astro interceptado, né? Vai ter, às vezes, tem algum em eclipse com outro, e tudo isso vai acontecer por merecimento, você entendeu? É o histórico das vidas de cada um que vai trazer novamente essa alma para a Terra. Bom, nós sabemos que esses 4 elementos aqui são todos eles importantes para o ser humano, mas dizem alguns que a água é de uma importância, né, suma, né, porque ela é o sangue da terra. O que o senhor fala sobre isso? A água é a forma viva da pureza divina. Sem água não há vida, né? Ela é a forma viva da pureza divina. Então, acho que nós não temos outra palavra para poder dizer sobre a água, que a água é isto. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma pergunta ainda, feita na semana passada, né, a qual o Dever Lima hoje nos entregou aqui, da professora Dalva Santana. Ela pergunta, Cid Bertanha, por que envelhecemos? Porque a nossa estada na Terra
por um tempo, porque Lavoisier foi muito feliz ao dizer que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa transformação de nascer, viver e fenecer é um processo natural da evolução da matéria, né? Mas o espírito, ele precisa disso, porque cada oportunidade que ele vem na Terra, ele tem oportunidade de se aprimorar, de aprender, de crescer, porque nós chegamos aqui como um germe espiritual e temos que adquirir a forma humana perfeita, a semelhança de Deus. Esta é a missão do homem. E esta irradiação, esta forma, esta beleza, nós só vamos adquiri-la através dos nossos esforços, da nossa caminhada, aqui na matéria e na matéria fina. Porque em cada plano desse, nós vamos ter um desenvolvimento. Até porque, Adir, o ser humano criou essa separação entre o aquém e o além. Mas, na verdade, não deveria existir, sabe? Nós deveríamos ter uma ligação estreita com os falecidos e os falecidos também uma ligação estreita com a gente aqui. Essa separação que se criou é uma questão de retrocesso da criatura humana. Não é um progresso, é um retrocesso. Muito bem. Cid Bertanha, engenheiro e empresário, desenvolve também projetos para máquinas, né, para o campo, principalmente se tratando da cafeeira, né, do segmento cafeeiro. Mas ele também é alquimista. É alquimista por formação. E não é aquele alquimista dos tempos idos, né, da Idade Média, onde transformava em metais. É alquimista da era moderna, vamos colocar assim, né, contemporâneo. E vai falar sobre o que é inicialmente alquimia. No seu conceito. Pois não. Alquimia é uma arte de curar, né? Uma arte médica da antiguidade que vem do árabe de Allah, a Deus, né? É a junção do sagrado e do profano. O profano é a manipulação, o laboratório e a devoção a Deus. A sintonia à luz para manipular o remédio, para que você possa ter auxílios de fazer a coisa certa. E a alquimia, ela é uma medicina? Antigamente, sim, né? Nós chamamos ela de medicina sagrada. A alquimia é a medicina sagrada. Tem também aqui, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a medicina, ela é espargírica. Sim, a alquimia ela se divide em 3 divisões, que nós chamamos de vias, né? Para explicar melhor ao ouvinte, nós temos a via seca, que é a chamada via dos amálgamas. É a via em que os alquimistas na antiguidade vivia procurando transformar o chumbo, o mercúrio em ouro. Esse processo, alquimicamente falando, tem algum histórico de alguém, por exemplo, Nicolas Flamel, fala que ele transformou, do próprio Paracelsus, que alguém fala que ele fez, mas é mais forte a história sobre Flamel. Mas nós não vamos atrás disso, não. E nem a via úmida, que é uma via intermediária entre a via seca e a via espargírica. A nossa via é a via da espargeria, é a via da transmutação das plantas. É o processo de você fazer o remédio da planta, de você fazer o verdadeiro remédio, aonde o seu organismo não vai lê-lo como um alimento, depois aí de 15, 20, 30 dias tomando ele continua sendo remédio e continua dando aqueles comandos vibracionais no corpo que precisa para a cura, Adir. Certo. E tem alguma diferença no caso
Um chá, por exemplo, assim, qual o remédio alquímico? Muito grande. Um chá é algo assim que você tira, vamos falar de substância da planta. A planta tem 3 substâncias, que é o enxofre, o sal e o mercúrio. Quando você faz um chá, você consegue extrair o óleo da planta, que é o enxofre, e aquilo que é volátil e inodor, que é o mercúrio. Mas o sal você não tira, porque você, para extrair o sal da planta, você precisa calciná-la. Você precisa transformar ela em cinzas brancas para poder extrair o sal. E sem o sal, os 2 elementos, o enxofre e o mercúrio, eles não ressoam entre si. Por sinal, eles são antagônicos. Então, o chá, ele tem, para mim, como alquimista, ele tem pouco efeito medicamentoso. Eu, como leigo no assunto, como descobrir a planta certa para determinado remédio? Ah, rapaz, isso daí até os índios sabem. Hoje, o Brasil é tão rico em plantas medicinais e tem tantos livros bons aí, tem tantos trabalhos feitos, que hoje não é novidade qualquer cidadão, qualquer pessoa aí, principalmente os camponeses, as pessoas que mais lidam aí na natureza, conhecem as plantas que é bom para uma coisa, bom para outra, calmante, analgésica e tudo Inclusive mais. as mães são doutoras em chá de erva cidreira, né? Com certeza. Nos nossos estudos de alquimia, nós separamos 99 plantas que elas compõem uma panaceia maravilhosa de remédio que você tem. Dá para você fazer remédio para qualquer situação do corpo humano. E é bom porque esse remédio aí não tem efeito colateral, né? É remédio natural. De certa forma, não, né? Porque o colóide da planta, tem plantas muito venenosas, mas nessas 99 plantas, são plantas que vai bem, que o corpo humano aceita muito bem, e também não são doses cavalares. Isso daí tudo é transformado em gotas, né? Em gotas, ou em processos homeopáticos, porque na alquimia a gente faz a dinamização decimal e você vai até a 3ª decimal. E em farmácia de manipulação, outros lugares assim, como o senhor disse, produtos homeopáticos, pode ser encontrado esse tipo de medicamento ou não? Não, alquimicamente não. Você encontra o fitoterápico, que são extratos das plantas, né? Mas alquimicamente não. Quase que não existe, quase. No Brasil, talvez só realmente o Laborcive, o laboratório do Joel Aleixo, que tem os remédios alquímicos. Os mais não são alquímicos. Existe algum consultório para esse tipo de tratamento para as pessoas? O senhor conhece? Olha, neste momento, para se falar de remédios alquímicos, propriamente, aqui em Batatais eu não conheço. Não conheço no interior aqui de São Paulo, eu não conheço, não. Muito bem. Pois não. Estamos chegando ao final de mais uma live, o Desvendar dos Dogmas, aqui juntamente com o engenheiro e empresário Cid Bertanha. Querendo inicialmente agradecer a TV Batatais, né, mais uma vez, agradecer ao Dever Lima, agradecer ao pessoal William, ao Ronaldo, pessoal da Retaguarda, agradecer ao pessoal também do Espaço Harmonia e agradecer em especial o Cid Bertanha por estar aqui sempre conosco aqui e tratando aí de assuntos bastante importantes, bastante interessantes. Então, agradecer mais uma vez a sua presença e deixá-la à vontade aí para a sua mensagem àqueles que nos acompanham. Ok, Adir. Numa próxima oportunidade, eu poderei explicar como que se faz o primeiro remédio alquímico, aonde as pessoas individualmente poderá fazer lá da planta que ela mais gosta ou que já deu certo para ela como chá. Se ela quiser, ela poderá transmutar esta planta
e fazer dela um remédio alquímico maravilhoso, que ela pode guardar aí por anos a fios e tê-lo com segurança se precisar tomar, e que vai dar efeito sempre positivo para melhoras dela. O senhor disse que o Brasil é rico em plantas medicinais. E essas plantas para alquimia, ela é encontrada em todas as regiões do país? Sim, com certeza, encontrado em qualquer lugar. Tá bom? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, agradecer aí a atenção que vocês nos dispensam, e é sempre uma oportunidade de poder falar, de poder passar alguma informação, por mais modesta que seja, mas é de minha convicção aquilo que eu falo, e eu sempre digo que a alquimia, ela é uma arte régia, uma arte antiguíssima, em que vem de épocas longínquas, muito antes de se ter laboratório, de se ter farmácia e tudo mais aí, entendeu? Então, a gente não, com isso, não recusa a arte que se tem hoje, a ciência que se tem hoje, sim, mas é sempre bom conhecer aquilo que no passado também funcionou e prevalece até hoje. E o meu muito obrigado à atenção de todos vocês, uma boa noite. mais uma vez, muito obrigado e boa noite.